Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje, nosso entrevistado tem muita história para contar. Ele fez direito em Berlim. Aliás, fez mestrado em direito em Berlim, não é isso? E se tornou desembargador em 2021. Seja muito bem-vindo, desembargador Júlio César de Oliveira. Carlos, muito prazer. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um motivo de muita alegria, muito orgulho de estar aqui presente hoje aqui para uma troca de ideia, uma troca de lembranças. Agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Nosso podcast é Segredos de Justiça, mas aqui não tem segredo não, é para a gente contar as histórias. Ou serão revelados. Doutor, antes da gente contar essas histórias, por que o direito? Como foi a sua escolha pelo direito? Eu sou filho de advogados. Meu pai era advogado, minha mãe também é advogada. Eu tinha meus 14, 15 anos, nós viemos passar umas férias aqui no Espírito Santo, ser exato, em Santa Cruz, em Aracruz. E papai apaixonou pelo Estado. Resolveu fazer concurso, fez concurso, passou, tomou posse e veio para cá. O nosso salário, o salário de magistrado aqui era muito ruim. Então, papai não tinha condições de trazer a família e ele ia e voltava todo final de semana. Ele pegava um ônibus aqui na sexta-noite, viajava a noite toda, chegava em Petrópolis no sábado de manhã e retornava na segunda-feira. Com o passar do tempo, o salário melhorou, aí veio um, veio outro e acabou vindo quase que a família toda para cá. Mas isso já depois de 2000, 2010 e tudo. E aí eu tinha essa experiência do pai como magistrado. Já como advogado, ele levava a gente, os filhos, para o escritório, final de semana, no sábado, que ele trabalhava, a gente ia para lá de manhã, brincava na máquina enquanto ele estava lá trabalhando e tudo. Daí surgiu a paixão pelo direito, né? Ah, entendi. Aí já era um ambiente que lhe agradava. E eu me formei em 88, abri meu escritório no dia... Aqui, já no Espírito Santo? Não, eu me formei em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis. Em 88, dezembro de 88. 2 de janeiro eu abri o meu escritório de advocacia. Já trabalhei, desde que eu entrei na faculdade, já trabalhava no escritório de direito. E vinha exercendo função lá de estagiário, aprendendo e tudo. Me formei e abri meu escritório sozinho. Comecei... É difícil ir nisso, como todo profissional, claro, mas vinha ganhando mais dinheiro do que papai como magistrado há muitos anos. Porque realmente o salário era ruim daqui. Eu me lembro que o apartamento da gente era financiado em Petrópolis, papai atrasava 2 prestações, na terceira pagava e ficava sempre dependendo do 13º para pagar as dívidas, contornar e voltar à situação. E houve essa mudança muito grande na nossa vida financeira, porque papai como advogado não tinha um escritório muito bom. Era ele, Miguel Pachá, que depois foi pelo 5º Tribunal do Rio. Fui, inclusive, presidente do Tribunal de Justiça do Rio. E eu comecei a ganhar mais dinheiro do que meu pai. Eu falei, pai, larga a magistratura e volta para a advocacia. Ele falou assim, meu filho, faz o seguinte, vai ter concurso para agora. Faz o concurso. Se você passar, a gente conversa depois. E em 91 começou o concurso. Fui aprovado, tomei posse no dia 4 de dezembro de 91 e fiquei aqui no estado. Me apaixonei tal como meu pai e daqui só saio uma vida melhor lá em cima, né? Mas aí já tinha tido a reforma? Já houve uma melhora acentuada, ficou mais digno o salário e tudo. O volume de trabalho continua o mesmo, mas pelo menos, né? Ou mais, na verdade, né? E aí eu fiquei, apaixonei e aqui estou. Para ver que ser juiz não tinha nada de glamour, né? Pelo contrário, né? Quando eu tomei posse, eu entrei na magistratura com 25 anos. Não conhecia o estado. Minha primeira cidade foi em 92, logo no início do ano, substituindo um colega. Fui para Linhares, numa vara civil. E depois eu percorri, como juiz substituto, cerca de 13 ou 17 comarcas. Nossa! Então eu andei bastante. Me titularizei.
em Guarapari, fiquei um período, depois vim para a capital, fui juiz de uma vara de família cerca de 17 anos, depois saí dessa vara de família, fui para uma vara da Fazenda Pública, fiquei por ela 6 anos e depois fui para o tribunal. E cá estou aqui, então. Qual, qual a vara mais desafiadora? Foi família ou fazenda pública? Assim, a minha paixão é a família, a vara de É. família, porque você lida ali não só com direito, mas você lida com as pessoas diretamente. E aí você vê o poder que você tem ali de transformação. De poder botar os pais numa sala de audiência, conversar, tentar uma reconciliação entre o casal, tentar uma orientação para os filhos. Então, ali você consegue fazer algumas mágicas, você já não consegue, assim, numa vara criminal, você já não consegue, assim, numa vara do trabalho, Uhum. né? Então, eu ainda tive a experiência, porque aqui, quando eu fiz concurso, tinha comarcas do interior que não tinha juiz do trabalho, né? Não tinham varas na época, não Isso tinham aí. juntas de conciliação. Então, o juiz estadual pegava algumas áreas trabalhistas. E como eu tinha advogado em Petrópolis, na área trabalhista, para mim era bom. E colegas até falavam, Júlio, vamos trocar uma ideia aqui, como é que faz esse negócio aqui, porque a gente não estudava para fazer trabalhista, Trabalhei. né? E ainda foi uma época que ainda tinha vara de acidente de trabalho, não era? No Depois cível, teve não aqui na era? capital Ainda. apenas. E Ah, essa vara foi, até hoje, a desembargadora Débora ficou muito tempo nessa vara. Era a única vara que nós tínhamos aqui de acidente de trabalho. ah. Mas era uma experiência assim, rica, né? Você via de tudo. Doutor, vamos voltar aí quando nessas comarcas aí de interior, tudo mais. Qual foi a mais desafiadora? Conte para a gente assim, se teve algum caso, alguma dificuldade em alguma delas que o doutor lembra. Eu acho assim, todas as cidades. O que que eu aprendi? Se você chegava numa cidade dessa pequena, isso era um conselho que eu dou muito para meus colegas que estão chegando, que entraram, é o seguinte: pega o oficial de justiça e circule a cidade toda. Vá em todos os bairros para você poder ver como é que é a característica de cada bairro, como é que é a característica de cada cidade. Porque você de Linhares tem uma característica. Quem é de Montanha tem uma característica diferente. Quem é de Apiacá tem outra realidade, né? É, Então você tem que entender o comportamento das pessoas, ver, vivenciar os bairros para você entender aquele bairro é mais rico, mais pobre, tem mais recursos, menos recursos, como é que pode ser feito. Então, essa eu acho que é a grande vantagem do interior, é você conhecer o interior para você poder ser um bom jogador. E eu é, tentei fazer isso em todas as minhas comarcas. Eu brinco, eu não sou do estado, aham, mas eu conheço o Espírito Santo mais do que muito capixaba. é verdade. Não só por ter percorrido como juiz substituto, mas por ter ido para uma corregedoria por 2 vezes, como juiz auxiliar da corregedoria, e como Nó, papel da corregedoria também é eu ir para o interior fiscalizar. Então, onde eu não fui como juiz, eu fui como juiz corregedor, corregedor. examinando essas comarcas. Então, graças a Deus, eu confesso a ti que eu acho que eu tenho 3 ou 4 cidades que eu não tenho uma sentença lavrada. O resto eu já tenho sentença em todas elas registradas, É mesmo? praticamente. Gente. Posso até te dizer que não tem Soretama, Laranja da Terra, Cachoeira Itapemirim, que eu nunca fui juiz, gozado, né? Uma É. cidade dessa. E tem, eu acho que mais uma ou duas que eu não fui. Nossa. Rio Bananal, que pertencia a A Linhares na época e tudo. Linhares, é. O resto tudo eu tenho uma sentença pelo menos ali já, para contar a Nossa! história. E algum caso dessa época, assim, que lhe marcou muito? Eu era juiz em Conceição da Barra, peguei aquela época do Cabo Camargo, que virou aquela lei do Camargo, plebiscito, logo depois ele veio falecer. Ali foi uma época pesada na comarca para período de eleição, Uhum, muito tumulto, em que você tinha que ser um pouco mais firme nas suas decisões, uhum. porque senão as coisas perdiam o efeito. Aliás, toda a área, toda a época política é muito complicado para o magistrado, né? Porque eles te testam o tempo inteiro, Nó. te peito o tempo inteiro, querendo quebrar as regras, querendo sempre conseguir aquele voto a mais no interior quando não pode, fazer Aham. aquelas passeatas no centro de cidade, perto de hospitais, delegacias que não são permitidas, mesmo assim, querem fazer inclusive comícios do lado. Nó. Então, acho que é o momento mais difícil para o magistrado, é a época de eleição. E o doutor já assumiu como juiz eleitoral em Algumas algumas comarcas já fiz comarcas? eleição,
Também tive o prazer de trabalhar como membro do TRE, como desembargador do TRE, por 4 anos. Fiquei um ano na gestão do desembargador Pego como juiz da propaganda. Não? Quando o desembargador Pego Fel Rosa foi o presidente do TRE, eu e a desembargadora Raquel, por coincidência, trabalhávamos como juízes da fiscalização. Então saíamos de madrugada, todas as madrugadas durante o período de pré-eleição, recolhendo lixo eleitoral, tirando as propagandas irregulares. Andávamos com um caminhão e o pessoal da limpeza recolhendo à época, Eles iam junto mesmo? literalmente. Ali não pode, ali é irregular, e a gente ia fazendo esse trabalho de conscientização Uhum. para evitar aquela poluição que fica, aquela sujeira que fica, que eles não respeitavam. E foi uma época bem bacana. Então foi uma experiência rica para a gente. Depois eu me tornei titular do Tribunal Eleitoral. Fiquei 2 anos, reelegi por mais 2, e 4 anos permitido. E espero no futuro ser o presidente do TRE. E, doutor, vara de família, algum caso assim que tenha lhe chamado muito a atenção, um caso diferente, alguma audiência que tenha lhe marcado? Não, as famílias são relatos grandes, né? Eu Uhum. até brinco que eu tenho uma colega do Rio também, hoje do Tribunal de Justiça do Rio, Andréia Pachá, que a Ah, Andréia é maravilhosa! famosa, que a Andréia tem os seus livros, Tem os livros crônicas, tem a maravilhosos. programação do Fantástico, tudo. A gente colocava muito as nossas histórias, nossas experiências com relação a isso. E nós vivemos realmente situações de muita alegria, mas também choramos, né? As pessoas não imaginam como é duro para um juiz chorar. Você vê aquelas situações, aquele negócio no fundo te machuca, você vê que não tem resultado, que aquela família realmente é uma família doente, eles não entendem que eles são doentes, e a contaminação que eles fazem em cima dos filhos, porque várias famílias você lida com o resto do amor. Você lida com mágoa, É, você lida com os piores sentimentos de uma pessoa, né? Então, tudo é a forma como você se separa. Se estamos aqui conversando, somos casados, cara, não dá mais, vamos separar. Ah, é verdade, Júlio, vamos separar, tudo bem. Mas se eu te traio, você nunca mais vai me respeitar. Se você me trai, eu vou sempre falar que você foi uma péssima mãe e tudo. Então, é, as pessoas não conseguem fazer a separação e também não conseguem entender que um fim de um relacionamento é por culpa dos dois, não por culpa minha ou por culpa sua. é. É daquele casal. Ah, eu vivi com você, temos nossas qualidades, nossos defeitos, nós não nos reinventamos, que a gente deveria nos reinventar todos os dias no casamento, né? Eu tenho certeza que você acorda todo dia de manhã, toma um banho, se arruma, vem toda bonita aqui, mas você faz isso todo dia para o seu marido? Você faz todos os dias. Final de semana você se arruma, fica toda produzida, cheirosa, bonita para o seu marido, É, né? E às vezes a gente acaba se descuidando desses detalhes. E isso acaba levando ao enfraquecimento da relação. Consequentemente, vem uma é. separação, vem uma traição, vem a perda do amor e tal, essas perdas normais, né? E aí eu vivi algumas experiências, me lembro de um casal de médicos, uma briga muito grande. Falei, pô, médicos, pessoas equilibradas, ponderadas, com um filho lindo e tudo, e uma briga interminável, fruto de uma traição. E eu trabalhei esse processo por quase 2 anos. Cheguei a fazer quase um trabalho de psicólogo assim, né? E chegou um ponto que eu marcava uma reunião, marcava uma sessão de audiência por mês. Toda sexta-feira eu marcava para ouvir aquele casal. Nossa. E acabamos conseguindo um acordo, acabamos finalizando um divórcio consensual. E a médica virou para mim e falou assim: Doutor Júlio, o senhor me permite falar uma coisa para ti? Eu falei assim: claro. Eu detestava Vossa Excelência. Eu tinha o maior pavor de Vossa Excelência. Eu te odiei muitas vezes. Mas hoje eu agradeço a Deus por ter sido você o juiz da minha causa. Porque o senhor teve toda a paciência conosco. O senhor olhou o nosso filho não como um papel. É, Você olhou com sentimento, você olhou com carinho. Você deu amor para o nosso filho no momento que nós não estávamos dando. Nós estávamos usando o nosso filho com mágoa como instrumento de troca. Então, isso aí vale qualquer sentença, vale qualquer prêmio, né? Só é. você ver aquelas suas
aquela solução, aquela harmonia do casal, que mesmo desfeito, eles compreenderam que aquele filho vai ter um pai e uma mãe para sempre, não tem preço, né? Ah, sem Então, dúvida. isso aí foi um tratamento bem bacana que foi feito, né? Na verdade, não foi nem uma sentença, foi um O tratamento, né? tratamento. Peguei também depois um casal que relatava violência doméstica, principalmente por parte do pai, a família doente, 3 filhos, e eu botei os filhos na sala de audiência. E de repente um menino de 16 anos levanta, sai socando a mesa, socando, literalmente, deu soco na mesa, No. chutou a mesa e tal. Você via assim, pedido de ajuda daquele adolescente, Aham. aquela amargura que ele estava sentindo, aquela angústia que ele estava, e ali ele soltou, extravasou, né? Aham. Berrou, socou a mesa e tal. Deixei ele extravasar, terminou, pediram para se retirar lá fora. Virei pro pai e falei assim, o pai, a mãe chorava, chorava. Hum. O pai olhou para minha cara, doutor, o senhor me desculpa. Eu falei assim, o senhor não tem que me pedir desculpa, o senhor tem que pedir desculpa a seus filhos e a essa mulher que está ao seu lado. Porque o seu filho é você. O É. que você faz, seu filho acabou de fazer aqui agora. O que o senhor achou da conduta? É a conduta de um homem, é a conduta de um pai, é a conduta de um marido. Amanhã, a sua nora vai viver essa experiência que a sua mulher hoje vive, em que o senhor transformou seu filho. E no final a gente conseguiu um acordo também, Uhum. foram para terapia de casal, foram para psicólogos, se separaram, mas pelo menos não É. relataram mais problemas depois, né? Então, é um caminho que foi dado, bem interessante. Quem mais sofre numa separação são os filhos. São os filhos. Eu, na verdade, eu me separei, meu filho tinha 4 anos. Já era juiz de uma vara de família. E minha separação, graças a Deus, foi muito tranquila, muito Aham. harmoniosa. Eu tenho um maior carinho, maior admiração pela minha esposa até hoje. Estamos separados há 24 anos. E nós temos um ótimo relacionamento. Ela tem novo relacionamento, tem novo relacionamento, saímos juntos. Então, só que eu questionei na época, né? Eu falei assim, cara, eu não consegui manter o meu casamento. Será que eu vou ser um bom juiz de família? E vou te dizer, para mim foi a melhor experiência que eu tive na vida. Porque vivi o que o casal que está ali na minha frente se separando. Tem dia que era uma guarda de final de semana, uma visitação de final de semana, os transtornos, a roupa que não leva para casa no final de semana, as complicações de você ir buscar, levar na escola, leva na casa da mãe, busca na casa da mãe. E eu falei assim, foi a melhor experiência que eu tive e graças a Deus, para mim ter sido um bom juiz de família, eu precisei me separar. E graças a Deus eu fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família durante 3 gestões, que é o IBDFAM. Olha, E dizem que eu aqui no fui Espírito no Santo. Espírito Santo, dizem que eu fui um bom juiz de família durante esse período todo. Então, assim, perde-se um lado, mas ganhei do outro lado, né? Então, eu vivi essas dores, né? Vivi saber o que é pegar um filho final de semana sim, final de semana não e tal. Eu digo até que eu fui um pai muito presente, na verdade, ainda sou, mas eu nunca deixei um filho. Eu fui um juiz de uma vara de família que eu achava que pai não pode pegar o filho só no domingo. Pai tem que pegar o filho na sexta-feira e devolver na segunda-feira. Ele tem que passar o final de semana completo pegando o filho com a roupa da escola, vai na escola para conhecer a escola, para conhecer os Uhum. meninos, para conhecer os coleguinhas, para conhecer os professores. Fazer o dever de casa no final de semana, lavar a roupa do menino no final de semana para deixá-lo na casa, na escola na segunda-feira, no horário limpinho, arrumadinho, né? E também estipulei sempre uma visitação uma vez por semana, para não ser pai de 15 dias. O pai tem que Claro. participar. Eu digo pai porque geralmente, infelizmente ainda, a maioria das vezes, a opção da guarda da residência fica com a mãe. Uhum. Muitos pais se acomodam, muitos pais acham que só tem que pegar o menino bonitinho, arrumadinho e não querem compartilhar realmente a guarda, não querem viver as responsabilidades e tudo. E eu brinco sempre, a mulher inteligente, quanto maior ela incentivar o filho a ficar com o pai, melhor proveito para ela,
para os filhos e para o pai. O mais barato de tudo, o mais fácil é você pegar 10, 15, 20% do teu salário e dar para o seu filho de pensão alimentícia e acabou. É. Mas acorda no meio da noite, leva na escola, leva no médico, vai fazer dever de casa, vai na reunião de pais e alunos dentro da escola. É acompanhar mesmo, É né? muito diferente, né? E eu falo assim, a mãe inteligente, se o pai está reclamando da pensão, acha que é muito pagar 20%, 10%, fala assim, pai, fica com o filho, fica com o nosso filho. Eu te dou o mesmo valor para você ficar com o filho. E lembre-se que você não vai ter o final de semana da cervejinha com os amigos, da pelada. Você não vai ter as namoradas de final de semana. Eu vou fazer isso agora. Eu vou sair com as amigas para ir ao shopping, eu vou ao salão, vou fazer minhas unhas, vou fazer meus cabelos. Inverte a situação para ver se os pais não vão dar valor e vão realmente querer compartilhar e ter mais acesso e pagar uma pensão melhor, mais digna aos filhos, né? Nossa, é verdade. Ó, é um desafio ser juiz de família, né? Eu, particularmente, eu acho que é o maior desafio ser um juiz de família. É mesmo? Eu, Então. particularmente, acho. Porque você lida com sentimentos. Uhum. E E o você doutor tem se emociona muito? você se Emocionava? emociona, né? Tem casos que você leva para casa que você fica... Notícia de abuso sexual, É. as maldades que existem, né? Você pega sua filha, leva para casa e a mãe leva na segunda-feira na delegacia falando que o pai abusou sexualmente da filha. E aí o juiz naquela situação vê um abuso, você infelizmente afasta a criança de imediato. Claro. E quanto tempo leva esse processo? Quanto tempo leva esse afastamento até provar no final das contas que houve ali uma má-fé da mãe, uma alienação, uma desaproximação por causa de uma mágoa, de Nossa. uma pensão não satisfatória? E aí você fica nesses dilemas, né? E você realmente fala assim, e agora? Mantém essa guarda, não mantém essa visita? Nossa. Dou, não dou? Então, por isso, no criminal você tem a vantagem. Se tem provas para condenar o sujeito, você condena. Se não Uhum. tem provas para condenar, absolve, não tem jeito. Sabendo que amanhã ele vai ser condenado lá na frente, vai cometer outro crime e tal. Uhum. Mas na família você não pode fazer isso, você não pode tirar e pronto. Ele É. vai voltar, não. Mas aí os traumas já estão marcados, as cicatrizes todas já estão nas Sim. costas, então É. é diferente. Aí não apaga Não mais. apaga. A vara civil, você lida mais com patrimônio, né? É uma Uhum. casa, é um carro que você compra, né? Então sofre menos, porque você sabe que você trabalhando, você recupera aquilo tudo e tal. É. Não tem tanto sentimento quanto tem nessas outras varas. Uhum. E o doutor também foi titular da Fazenda Pública. Durante 6 anos, que era a antiga vara da improbidade administrativa, e a Aham. nossa vara de fazenda pública, ela é vara de fazenda pública municipal, Estadual. estadual, meio ambiente, saúde e registro civil. E qual o maior volume de demanda ali? Hoje, a maior demanda que nós temos nas várias fazendas públicas é a judicialização da saúde. Nossa. A gente brinca que antigamente os plantões judiciários, que todo dia tem um plantão judiciário, né? O judiciário não para, ele funciona Aham. 24 horas, 24 né? horas. As pessoas acham que o juiz só trabalha de meio-dia às 6 e vai para casa, ou vai para a piscina, vai para a academia e tal. Mas nós temos um plantão de 24 horas, então, inclusive sábado, domingo, feriados, Natal, Ano Novo. E hoje, o que se mais procura nos plantões das madrugadas, antigamente eram os HCs para soltar as pessoas presas. É. Hoje você quase não vê HC É para soltar mesmo? o preso, mas você vê pedido de internação, pedido de vaga no hospital, pedido para operar, para determinar a operação do sujeito. E você fica naqueles dilemas. Eu mando operar de imediato aquele que está ali, vê a justiça pedir, Aham. e aquele que está na fila do SUS ali aguardando uma cirurgia há 6 meses, um ano, eu tiro Fica ele. de lá. É. Qual vida que vale mais? Mas aí você vem com um laudo do médico dizendo, ele, se não operar agora, ele morre. Quem está na fila do SUS, você não está vendo se ele está ali também para morrer naquele mesmo horário, É. né? Então você está cobrindo o santo para descobrir o outro santo. É. Então você fica nesses dilemas. Hoje, então, a área mais dolorosa para a gente é dar saúde. E aí o doutor está falando assim,
meu marido é médico, então eu tenho acesso a vários médicos. E eu lembro de uma colega dele que, na época, não sei se foi da pandemia ou pré-pandemia, ela falava muito isso. Ela falou assim: quando eu estou de plantão na UTI, chega lá o que o juiz mandou internar, eu vou perguntar o que para ele, qual que eu tiro daqui? E é uma. E acho que dos dois lados, né? Tanto o Exatamente. magistrado quanto Como os quem médicos. está ali na prática da medicina, é um desafio. Sobretudo nessa época daquela pandemia, né? Sim. Que não tinha um leito para todo mundo. É. Os médicos também morrendo, socorrendo, mas estavam morrendo também porque viviam naquele problema direto. Como foi? O doutor ainda não tinha ido para o tribunal. Não, eu era titular dessa vara de fazenda. Nossa, então conta pra gente como é que foi Eu essa via os experiência. problemas, né, de internação, da obrigatoriedade, por mais que o governo do estado aqui fez um trabalho brilhante, Sim, sim. apresentando, dando todo o suporte, mas era insuficiente, não só no nosso estado, não É só o na nossa Brasil Câmara, mas no todo, mundo no todo, né? mundo Todo mundo todo. viveu esse problema, né? Isso levou muitos magistrados também a ficarem doentes, Claro. né? Porque você está vendo aquela angústia, você está de mãos e pés atados, que você não sabe realmente. Tiro qual? Vou escolher qual para tirar, qual que eu vou dar soro, qual que eu vou dar oxigênio ali, É. A, B ou C. É uma fila. Vão priorizar quem? O mais novo, o mais velho, a criança. Então foi uma época de muita tristeza, de muita angústia. Dessa época de estar nessa vara, algum caso lhe marcou muito, além desses todos da pandemia, que imagino que foi desafiador, né? A vara da fazenda, né? Eu até, quando você lida com direito de família, você está lidando com aquele casal. Uhum, Quando você lida com uma vara de fazenda pública, você está lidando com a sociedade. Então você tem que uhum, ter um olhar diferenciado, né? Você vai lá, você me pede um remédio, que uma dose de um remédio desse custa 1 milhão. Aí você fala assim, eu vou dar um remédio desse pro cara, o Estado vai pagar 1 milhão para dar um remédio para ele ficar vivo. Mas e os outros 100 que estão ali precisando de remédio também, como é que eu vou fazer? Eu dando esse 1 milhão, eu vou salvar quantas vidas? Vou usar esse dinheiro, esse 1 milhão, para salvar quantas vidas em vez daquele? Então, são decisões muito dolorosas para nós magistrados. Dizer dá ou não dá, uhum. faz ou não faz esse tratamento, faz ou não faz essa cirurgia, em razão dos custos, né? Então, a gente pondera muito. Então, quando você vai numa fazenda, você vê uma coletividade. É. Você passa a ter um outro olhar e tem que ter um olhar muito cuidadoso, não só com aquele cliente, mas principalmente com a coletividade que vai sofrer também os impactos daquela sua decisão. Uhum. E o doutor foi fazer mestrado em Berlim. Como é que foi essa experiência? Por que Berlim? Na verdade, eu já tinha feito, passei um período antes, eu fiz um mestrado em Lisboa, isso em 99, Em Lisboa, na área de Lisboa. quê? Eu fiz em ciências jurídicas Aham. e defendi a tese na época de adoção por casais homoafetivos, Hum, que era uma coisa incomum, aham. né? Hoje já é uma coisa normal, mas não tinha, e eu fui estudar em Sim. razão da vara de família, vi alguns casos desses, uniões paralelas, união estável. A diferença da Aham. união estável com concubinato, né? Ainda tinha aquela muita briga e tal. É, E eu fui e fiz essa área, eu gostei. E o tribunal, através do Vagador Samuel, o Vagador conseguiu um convênio com essa Universidade de Berlim. Eu e mais cerca de 20 magistrados realizamos esse curso. Fomos a Berlim 2 vezes e os aham. professores também aulas online. Então, foi essa opção de Que legal. entender um outro direito, um Sim. outro olhar, uma outra realidade, porque o Brasil é o país que mais processos tem, que mais se judicializa. Quando nós falamos para os nossos colegas magistrados da Europa, dos Estados Unidos, a quantidade de processos que nós julgamos por ano, eles ficam, eles não acreditam, né? O que eles têm de processo
Nós recebemos 200, 300 processos por mês, eles recebem às vezes por ano. Nossa, Então a realidade deles é totalmente diferente. Então eles não totalmente. entendem o motivo da nossa demora, da nossa É, lentidão, né? Só que na hora que a gente fala para eles, olha, essa é a nossa realidade, nós julgamos tantos processos por ano, eles ficam até com vergonha do que eles julgam, né? Eles falam assim, ah, nós achávamos que nós trabalhávamos muito. Nós não temos tempo para ler. Eu brinco muito com meus amigos que reclamam muito da morosidade. Eu falo assim, me faz um favor, pega um livro de 200 folhas, leia 10 livros de 200 folhas no mês e me faça um resumo de 10 folhas para cada livro que você me deu no final do mês. Vê se é fácil. nossa. E você lembra ali que você está julgando vida, patrimônio, liberdade e saúde. Vê se a realidade dá para comparar. Né? Eu até brinco, meu filho é advogado, passou 3 dias semana passada em Nanuque para conseguir uma decisão. Nossa. Chegou em casa, 3 dias, pai. Meu filho, quantos volumes tinha seu... Quantas demandas tem? Né? É. Não é isso. E essa vara de fazenda que eu estava, que era antiga improbidade, nós tínhamos processo de 60, 70, 80 volumes. Nossa. 4.000, 5.000, 6.000 folhas. Ah, Como é que você vai manusear um processo desse? Então, aí o pessoal fala, ah, final de semana o juiz está em casa dormindo. Não, a gente leva um processo desse para examinar um processo desse no final de semana para poder julgar. A porque razão do às vezes volume, o detalhe que faz diferença, as né? folhas fazem diferença, né? Cada folha tem uma coisa nova ali que você não sabe. É. De repente passa despercebido por um, não que você vê, você tem a decisão em cima daquele documento que está ali. Que até mesmo o advogado não presenciou, não percebeu, e ali está o coração do problema. Né? É É. uma assinatura falsa, um documento em branco que foi juntado e tudo, e você faz uma diferença toda num processo. Por isso a necessidade de você examinar o processo de ponta a ponta, né? Nossa. E como é que está sendo lidar com a inteligência artificial? Isso é uma novidade, né? Eu brinco assim, sou de uma geração de datilografia, que todo mundo tinha um certificado de datilógrafo É, pendurado na sua parede. eu fiz, e ainda fiz taquigrafia. Na Aí, época eu taquigrafia. fazia taquigrafia. Isso era muito bom, né? Era, era. Então, é até difícil. Você fala isso com a garotada hoje, taquigrafia, você fala carbono, o pessoal até ri, Nem sabe né? direito o que que é Não sabe. isso. Eu até brinco, uma vez eu estava ainda como juiz de uma vara de família, já na época da informática, acabou a luz no fórum de Vitória, no centro da cidade alta ali, Uhum. acabou a luz. Uma vara de família, a gente tem uma média de 10, 15 audiências por dia. Nossa. E se você não realizar, você vai marcar essa audiência para daqui a 6 meses. Uhum. E eu sempre tive uma máquina de datilografia guardada no meu gabinete. É. Aí eu falei assim, aí minha escrevente falou, doutor Júlio, vamos suspender? Não, vamos fazer audiência. Pega lá a máquina. Assim, bate aí que eu vou editar para ti. Eu falei assim, doutor, eu não sei usar isso. Nossa. Então vamos embora, faz o pregão que eu vou usar a máquina de escrever aqui, vamos fazer as audiências. E realizei a audiência ainda na datilografia. No. Nós comprávamos livros, nós estudávamos e tudo. Vem a inteligência artificial agora, uma ferramenta extremamente necessária, útil, que não tem como abrir mão dela, porque é a Uhum. nossa realidade, razão do volume e das necessidades e da tecnologia. Claro. O que vai ser daqui para frente, eu confesso a ti que eu não sei, É difícil saber mesmo. porque tudo vai ser inteligência artificial. Nós vamos ter profissionais com uma qualificação diferente da nossa, né? Eles vão ter que saber conversar com o robô, É, vão ter que saber conversar com a máquina para dizer eles realmente o que eles querem, o que eles sentem, para a máquina aprender e colocar aquilo que eles estão querendo. é, Então, vai ter que ter uma necessidade deles compreenderem como falar com a máquina. é. Né? Eu posso virar para a máquina e falar assim, eu quero que você faça o desenho da doutora Carla, ela está usando uma blusa preta, brincos tais, um batom rosa, e ela está penteando o cabelo de forma lisa assim. Tá, mas qual é a preto que ela está usando? Qual é o detalhe da roupa? Qual é o É, tipo de brinco? Ela tem 2 pérolas em cada orelha, tem uma só. Ela usa um cordão, não usa o cordão. Então você vai ter que é, saber falar com a máquina. exatamente. Então hoje,
Atualmente eu sou diretor da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo, a AEMS, Aham, e os nossos cursos estão sendo voltados todo para aperfeiçoamento do Poder Judiciário, tanto de magistrados como servidores, aham. para como saber utilizar essa ferramenta, como saber utilizar a inteligência artificial sem causar dano à população. E acho que até como não ser, eu não diria enganado, mas assim, não confiar plenamente por enquanto, né? A Você gente não não pode tem, confiar, a você não gente, pode confiar. Você tem que, ela vai apresentar para você, mas você vai ter que fazer a releitura, você vai fazer um reexame atento é, para ela não colocar coisas que não existem, principalmente claro, nos processos, né? claro, Então, você tem que realmente fazer essa leitura e saber falar com a máquina. é. Essa que é o grande problema. Você tem que ser mãe, pai, chefe, né? Tradutor Organizador, tradutor, tudo da é, inteligência artificial. é bem bacana. É mais um aprendizado para a nossa geração, Exato. né? Eu digo Uma assim, geração que o doutor até falou, né? Já fez sentença na mão. comecei, muitas vezes a gente fazia escrito, né? Porque era mais rápido, mais fácil. Eu lembro da época, eu sou de Santos, né? Então, assim, eu lembro da época que eu fazia estágio, da época que eu advoguei lá, a gente quantas vezes ia lá no juiz com papel, com a petição, e ele na petição mesmo Despachado, escrevia, geralmente era no despachava rosto, a gente botava assim, aspas, né? Rosto da petição, no rosto da deixava um espaço petição. grande para você poder É. escrever ali. Tinha um que era no rosto dos autos, né? Ele fazia Isso. no rosto dos autos, a penhora e tal. Então, assim, e hoje a gente já não vê mais nada disso. E essa realidade não é uma realidade longa, né? Bem próxima Não, da gente, próximo, passado bem próximo, tudo. próximo. Até aqui no nosso estado, nós talvez somos o último estado, um dos últimos estados que está terminando a digitalização agora. Uhum, Nós ainda temos alguns, mas poucos processos físicos. uhum. Mas até 4, 5 anos, não, até 3 anos atrás, praticamente Tínhamos, todos os nossos processos eram eram físicos, físicas, né? Então, eram nessa físicas. gestão específica do desembargador Samuel, é que a gente realmente está terminando, botando um ponto final nos processos físicos. É. Acabou a era do papel. E não que eu não goste dessa invenção milenar, né? E eu, particularmente, gosto muito dos meus livros Eu físicos. gosto Continuo também. comprando eles dessa forma. Doutor, agora a gente entra num momento de um bate-pronto. Eu falo e o senhor diz o que vem à mente. Direito nas redes sociais. É necessário para levar um conhecimento a toda a população, principalmente a população mais carente, que tem dificuldade do acesso à justiça. Justiça é É o coração da cidade, é o coração do povo, é a necessidade de todo cidadão. processo físico e eletrônico? Processo eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Bom, eu defendo duas situações. Eu defendo, como sou apaixonado pelo direito de família, Uhum. eu acho que há necessidade do direito de família ser presencial. Você tem que ter um contato com as partes. Você tem que olhar os olhos do casal, você tem que olhar os olhos das partes. Você tem que ver como eles se comportam, porque muitas vezes ali é falta de um diálogo. É falta de falar para o cara, aperta a mão, cumprimenta a sua ex-esposa, cumprimenta a mãe de seus filhos, cumprimenta o pai de seus filhos. E isso aí resulta. Esse contato físico, esse olhar nos olhos, é Faz diferença. importantíssimo. Então, eu digo que há necessidade de processo de audiência presencial, como também acho muito importante, fundamental, essa outra parte. Um jurista. Meu pai, desembargador Lúcio Vasconcelos, já falecido há 24 anos, mas que é meu exemplo de magistrado. Um livro não jurídico. Um livro não jurídico, nossa, tem tantos livros assim, né? Eu vou dizer assim, é um livro jurídico, mas um livro jurídico de como fosse uma autoajuda para um magistrado, que foi um livro que eu recebi do meu pai em 91, quando eu me tornei juiz, que chamava-se A Voz da Toga, na qual ele dizia de como nós devemos tratar a população, nós devemos tratar os processos com humildade, com coração,
com gentileza, lembrando que o papel é físico, mas as demandas são de pessoas que têm carne e osso, têm coração e têm alma. Que Então, é o legal, livro que mais me marcou. que legal. O que mais lhe irrita num processo? A procrastinação é a mentira nos autos. Tentar enganar o juiz para obter uma decisão que não é justa. Nossa. Se não fosse desembargador, seria? Ou juiz Se eu não fosse para optar para a área, jurídica? talvez eu seria um homem voltado para um dono de uma pousada, Ah, seguia um turismo, gosta de gosto de viajar, viajar doutor? muito, então eu gosto de passear, eu gosto de conhecer. Eu, graças a Deus, no meu currículo eu tenho quase 60 países conhecidos, então, Nossa, que legal. tendo uma mochila, vamos pegar um trem, vamos sair passeando, vamos sair conhecendo o mundo, que eu acho que é muito importante. Até para a gente saber como é que nós somos e o que tem Sim, no mundo. A gente reclama tanto do nosso Brasil, mas é, as pessoas reclamam, nosso país é ruim, ruim, ruim. É ruim, tem muita coisa deficiente, mas tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa boa, tem tanta coisa que funciona. E nós temos tantos brasileiros que são tão bons. verdade. Então, as pessoas não têm nem noção disso, né? É É, fácil criticar. Eu digo assim, todo secretário de turismo municipal, estadual, ele tem a obrigatoriedade de sair da ilha dele. sim, Eu sem não dúvida. admito como nomeia-se um secretário de turismo que nunca saiu É, daquela bolha dele. é, Você tem que ver o mundo, você tem que trazer tem as que ver. novidades, você tem que ver o que você tem de bom, porque às vezes você tem tanta coisa boa dentro da sua casa e você não sabe o quanto aquilo representa. É, Eu vou lhe dar exemplos aqui do nosso estado. Nós temos o município de Pancas. é, Pancas é uma cidade com um potencial turismo brilhante em termos de beleza natural. Nós temos sim, os pontões, tem o montanhismo, tem o alpinismo, tem. É tem verdade. local para fazer motocross, né? Tem agora o balão que estão colocando lá, mas não é difundido. Não, E nós há necessidade dessa saída, dessa bolha. E graças a Deus agora lá estão colocando pessoas assim com esse olhar diferenciado, né? é. Então isso é muito importante. Bom, desembargador, muito Eu muito que obrigada aqui agradeço. por esse bate-papo. Amei, amei. Imagino que todos aqui gostamos muito. Muito obrigado, para mim foi um prazer. Eu estou à Foi não. disposição no tribunal e hoje eu estou na Escola da Magistratura e até se me permite faço aqui Por um favor, por registro favor. que a Escola da Magistratura tem por finalidade trazer o aperfeiçoamento para magistrados e servidores. Eu assumi em 2024, pós-pandemia, com uma grande dificuldade, e no ano passado nós realizamos 133 cursos. Nossa, Certificamos mais de 9.000 servidores e magistrados e terceirizados com curso de que legal. aperfeiçoamento. Esse ano nós trouxemos um congresso internacional, que eu brinco assim, já participei de alguns congressos internacionais, mas o mais internacional que eu participei foi o que nós realizamos aqui na nossa escola. Nós realizamos um congresso que nós reunimos aqui no Espírito Santo 11 países, 13 países. Olha que legal. Vieram 13 professores de fora. Vieram professores de Luxemburgo, da Alemanha, Que da Itália, da bacana. França, da Argentina, do Chile, etc., para prestigiar o nosso país, o nosso estado, a nossa Que cidade. bacana. Isso é muito importante para o Poder Judiciário Capixaba, como também muito importante para o nosso estado, que traz visibilidade, saindo daqui apaixonados pelo nosso estado, pela nossa culinária, pelo nosso povo. Então, é um trabalho bem bacana que a escola tem feito em prol da toda a sociedade, em prol do Poder Judiciário, em prol do nosso estado. Que legal, parabéns. Sucesso aí à frente da escola. Muito obrigado, doutora Carla. Foi um prazer estarmos aqui juntos. Agradeço Prazer foi novamente esse convite. Uma ótima semana. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.